Por que a contextualização? Não é simplesmente contar a história daquilo que já aconteceu, né? A contextualização, ela nos situa para que a gente possa entender o pensamento que as pessoas têm hoje, né? Então, quando nós falamos da contextualização, nós estamos trazendo uma abordagem que ela vai buscar significado ao pensamento contemporâneo, porque as pessoas pensam hoje, e aí quando a gente vai fazendo essa contextualização, essa abordagem histórica, elas pensam como as pessoas pensavam no tempo do Brasil Império, né? Então, esses pensamentos não são novos. Então, são formas intergeracionais de enxergar determinadas questões que acontecem na humanidade. E isso tem um peso muito forte quando se trata de assistência social. Então, nós tivemos o nosso pensamento, ele foi domesticado, né? Ele foi associado a uma tradição onde nem a legislação, muitas vezes, ela consegue romper essa tradição de pensamento. Então, antes da gente falar da valorização, do protagonismo e do planejamento, eu vou fazer aqui uma breve abordagem no contexto histórico do que representou a assistência social, e aí nós vamos associar o pensamento das pessoas nos tempos de hoje. As pessoas que cursaram aí serviço social, ou que têm atuação na área da assistência social, elas vão acabar se confrontando com situações muito diferentes daquelas que ela estudou, né? E aí fica aquele pensamento de que não vale a pena. Mas por que a gente tem trazido muito essa temática da atuação da assistência social? Porque as pessoas elas vão se alimentando daquilo que elas veem, daquilo que elas convivem. E aí as pessoas passam a acreditar que não vale a pena, né? E quando você é minoria num determinado pensamento, você fica o tempo todo se questionando se é você que está errado, né? E aí o que acontece? Como diz popularmente, né, popularmente falando, você tira o pé e deixa as coisas acontecerem da forma como elas normalmente acontecem, né? E é um erro, porque você fortalece, na verdade, o pensamento que ele deve ser abolido, né? Então, a sua ausência ou seu conformismo com o jeito errado das coisas acontecerem, ele vai fazendo com que esse estado de coisas ele vai se fortalecendo, né? Quando a gente fala da assistência social, e aí eu vou ficar muito no contexto da realidade brasileira, né, mas muito do que eu vou trazer aqui da realidade brasileira também ele vai moldando esse pensamento da assistência social no mundo, mas para não viajar num tempo muito distante, nós vamos ficar aqui na realidade brasileira. Primeiramente, nós estamos falando de um país que foi colonizado, né? De um país que teve uma cultura de escravidão, né? Que foi o período mais longo de escravidão negra no mundo, né? Que foram cerca de 400 anos de escravidão. E aí, um período de colonização que foi de 1500 até 1889, né, com a proclamação da República. E isso tudo, ele traz um componente de entendimento também, de um povo que viveu durante muito tempo como colônia, né, de Portugal, né, um país europeu, e de um povo que foi escravizado durante 40 anos, 400 anos, né? E isso afeta fortemente a cultura de um povo. Não é possível você dissociar o contexto de ser um país colonizado e de ser um país que viveu o regime da escravidão, né? Então, isso, no contexto da assistência social, ele vai ter um peso, né? Ele vai ter um significado muito grande, né? Então, o que acontece? Quando a família real embarcou para o Brasil, fugindo, né, da perseguição de Napoleão, foi embarcar em 1808. Estão vendo um livro ali atrás, né? Quem não leu ainda, 1808, né, na verdade são três, né? Tem 1808, 1800, que assim, conta a chegada, né, da família real, no primeiro livro. No segundo livro, vai contar
o período aí da independência do Brasil, e no terceiro livro ali até a proclamação da República. Isso é muito importante, esse livro explica muita coisa, né? Eu já li os 3 volumes, então eu sugiro aí como leitura essa questão dessas 3 obras aí. Bem, o Brasil, quando a família real chegou em 1808, era um contexto de zerabilidade enquanto serviços, né? Não existia banco, não existia correio, né? A questão dos portos era uma questão muito precária, não existia médico, não existia advogado, não existia professores formados em universidade, né? Tanto é que o primeiro médico, Oswaldo Cruz, ele vem junto com a corte portuguesa, né? E aí o que acontece? Tem o aspecto positivo, né, da vinda da família real, no sentido de trazer profissionais, de trazer desenvolvimento por conta ali do estabelecimento de várias instituições que não existia, mas por outro lado também ele vai fortalecer a questão da desigualdade social, né? É, é difícil responder o contexto da pobreza, mas, se você tiver pressa na resposta, você pode pegar numa questão muito específica, que é a desigualdade social. Então, toda a questão da pobreza, ela começa, não somente no Brasil, como no mundo, com a questão da desigualdade social. Ou seja, as coisas não são repartidas, né? Os bens, eles são acumulados por alguns em detrimento da miséria de outros. Então, nesse contexto que vai se moldando a questão da pobreza, da miséria absoluta, enfim. E o Brasil passou por toda essa questão também, né? E como era um período, né, o Brasil colônia e depois no contexto do Brasil imperial, era muito comum esse abismo, né, entre os ricos e os pobres, porque os pobres eram o quê? Eram os súditos, né, que deviam somente prestar reverência e lealdade ao imperador. Então era muito comum, não existia nada de estranho, né, em pobreza e riqueza, num contexto onde tem a corte e tem os súditos, certo? E a pobreza, ela não era vista como uma preocupação do Estado, né? E aí o Estado já, vamos pensar no contexto da monarquia, né? No contexto imperial. Ou seja, o imperador não se via como responsável pela miséria. Ela estava dentro da naturalidade das coisas. E aí, quando tem a abolição da escravatura em 1888 e um ano depois tem a proclamação da República, qual que é o sentimento a partir de 1889? Que a partir de agora as coisas vão mudar, né? Mas não é o que acontece. Quando no dia 15 de novembro, né, tem a proclamação da República, algumas coisas permanecem como estão. Dessas situações está a questão da desigualdade social. Não houve nenhum movimento do Brasil, no contexto republicano, de reparação, primeiramente da escravidão. Veja, 1888 aboliu a escravatura. 1889 foi um ano depois, percebe? E você vai ver a primeira Constituição do Brasil República, em 1890, ou 1891, acho que 1890 mesmo, nenhuma palavra sobre a escravidão negra. 2 anos depois, não existiu nenhuma medida governamental no sentido de reparação, ou de, pelo menos, a garantia de terras, né? Alguma política de inserção de milhões de brasileiros e brasileiras que saíram pelas ruas sem ter para onde ir, né? E aí tem um livro que chama
Negros e Brancos em São Paulo. Eu não tenho mais esse livro, eu emprestei, né, enfim, não tenho mais ele. Mas o que esse livro conta? Negros e Brancos em São Paulo. Ele vai contar o fenômeno da saída do regime escravocrata das pessoas e como, naquele período, as pessoas recém-escravizadas, como é que elas se organizaram. E foi esse fenômeno que começou a criação dos morros, ou seja, nas favelas, né, no Rio de Janeiro, no Brasil, na Bahia. Então, essas pessoas foram ocupar lugares onde ninguém queria estar. Né? Então, essa história de a pobreza está associada a pessoas negras e situadas nos morros, em lugares com falta de saneamento básico, falta de acesso a políticas públicas, ela já começou naquele período. Então, não foi obra do acaso. Então, esses bolsões de pobreza, em sua maioria pessoas negras, ele já parte daquele contexto. É que ninguém se dedicou, poucas pessoas se dedicaram a escrever sobre isso. Mas foi a partir desse contexto que a miséria ganhou cor e endereço.